Volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. Bom, na aula passada a gente falou que existem médios de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, de videntes, falantes, etc, né? E não devemos esperar do médium aquilo que está fora do limite dos seus poderes. Os médios de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, sons, etc. Esse meio primitivo, né, de usar as mesas falantes, de usar a tábua, né, o Ouija, é demorado, né, e você precisa de grandes desenvolvimentos. Quer dizer, você não consegue fazer grandes desenvolvimentos com ele, tá? A escrita é ao mesmo tempo mais simples, o mais rápido, mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. A escrita que a gente chama de psicografia, tá? Ou escrita automática. Para obter a escrita, o que a gente precisa? Serviram-se, no princípio, de intermediários materiais, por exemplo, como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. E aí você pode observar, se você quiser ir mais a fundo como isso funcionava, lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 18, item 152 e seguintes, que ele explica mais a fundo como isso funcionava. Mais tarde, depois, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiums de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Hoje em dia, a gente vê mais isso, tá? Porque é muito melhor. O médium escreve sob a influência dos espíritos, que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário, quer dizer que não é da vontade do médium, que o mais das vezes não pode dominar. Certos médiums não têm consciência alguma do que escrevem, outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiums mecânicos dos médiums intuitivos ou semimecânicos. Para você saber mais sobre isso, também dá uma olhada no Livro dos Médiuns, ele explica mais, tá? A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium, tá? A gente já viu isso na ciência espírita. Se vocês quiserem ir mais a fundo, procurem no Livro dos Médiuns. E qual é o papel do médium, né, nas comunicações? Então ele diz assim, dá uma olhada no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, item 179 e seguintes, capítulo 19, item 223 e seguintes, tá? Quiser saber mais como isso funciona. O médium não tem mais que a faculdade, a habilidade de se poder comunicar. Mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não quiserem manifestar-se, o médium nada obterá. Será qual instrumento sem o músico que o toque, tá bom? Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou quando podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem, ok? Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiums e as interrupções que sofrem às vezes durante muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento, tá? Você não tem um talento. Não, o talento adquire-se pelo trabalho. Então, você tá lá querendo aprender a desenhar, tem que estudar, você tem que trabalhar muito, quer aprender a tocar um piano, tem que trabalhar bastante, tá? Quem possui o talento é sempre dele, Senhor. Ao passo que o médium nunca o é de sua faculdade, ele não pode mandar na faculdade dele, não pode usar quando ele quer, pois que ela depende de vontade estranha, ele depende dos outros, dos espíritos e não do médium, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando, até